O capitalismo, na medida em que foi implementado, criou o padrão de vida mais alto já visto no planeta, e as evidências são incontestáveis. O Brasil é pobre justamente porque não respeita a propriedade privada e nunca deixará tal condição sem a garantia absoluta da propriedade privada e, portanto, da vida. A primeira pergunta a ser respondida é se o homem tem o direito de existir por si mesmo, ou seja, se ele é livre. O capitalismo é o único sistema que responde sim. A propriedade privada é a implementação dos direitos à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Sem o respeito absoluto à propriedade privada, não há capitalismo. O Brasil, longe de ser um sistema capitalista, é uma sociedade de economia mista, onde o direito à propriedade é violado a todo momento. Por exemplo, um governo tem o poder de desapropriar qualquer terreno, por qualquer motivo declarado de utilidade pública. O proprietário sequer pode questionar no Poder Judiciário a desapropriação. No máximo, pode reclamar por uma indenização maior, mas no fim vai receber precatórios. Dívidas judiciais do governo sem prazo concreto para o pagamento. Em uma sociedade capitalista, o governo não teria o direito autoritário de confiscar qualquer propriedade. Em um sistema verdadeiramente capitalista, toda a propriedade seria privada, inclusive as de uso público. Por exemplo, assim como um shopping center, apesar de ser um prédio privado, é de uso público, as praças, os parques e as ruas seriam privadas com uso público. Suas regras seriam regidas por contratos. Um governo apropriado não concede o direito à propriedade, ele apenas o assegura e protege. O fato dos povos indígenas não serem verdadeiramente os proprietários de suas terras no Brasil ilustra bem o fato de que toda violação de propriedade é um atentado à própria vida. Os indígenas, em uma sociedade capitalista, seriam os verdadeiros donos de suas terras e, portanto, poderiam vender, alugar, plantar e construir conforme seus valores individuais. Inclusive, não há terras de uma tribo, e sim terras de indivíduos que podem livremente se associar. Os altos impostos cobrados sobre o trabalho, a propriedade e a renda também são exemplos de violações dos direitos à propriedade e, em última instância, à própria vida. Em uma sociedade verdadeiramente capitalista, o governo seria financiado apenas por meio de impostos voluntários. O ser humano, para viver, depende diretamente de seu esforço. Precisa agir para produzir seus meios de sobrevivência. Portanto, se o ser humano não puder dispor do produto de seu esforço, ele não poderá dispor de sua vida. Sem o direito à propriedade, nenhum outro direito é possível. O homem que não puder dispor da produção de seu trabalho é um escravo, e o homem que toma a produção de outro, sem seu consentimento, é um ladrão. O homem é um animal contratual. Uma pessoa só pode obter os produtos da criatividade de outras pessoas por consentimento voluntário, por troca ou por comércio. Qualquer outra política, não importa quais sejam as justificativas ou números apresentados, é a política de criminosos. A ideia de direitos humanos, como oposição ao direito à propriedade, é uma falsa dicotomia. Um não pode existir sem o outro. Não existe direito a um emprego, existe apenas o direito de livre comércio, isto é, o direito de um homem aceitar um trabalho se outro decidir contratá-lo. Não existe o direito à habitação ou direito a uma casa, mas sim o direito de construir uma casa ou comprá-la. Não há direitos dos consumidores, a leite, a internet, a filmes ou a champanhe. Se nenhum produtor optar por produzir tais itens, resta a você apenas o direito de tentar fabricá-los. Não há direitos de grupos especiais. Não há direito dos agricultores, dos trabalhadores, dos empresários, das mulheres, dos velhos ou dos jovens. Qualquer alegado direito de um homem
que exige a violação dos direitos de outro não é e não pode ser um direito. Existem apenas os direitos naturais, possuídos por cada homem individualmente e por todos os homens como indivíduos. Nas eras pré-capitalistas, a propriedade privada existia de fato, mas não havia leis para garanti-la, ou seja, só existia por costume e tolerância. Na realidade, todas as propriedades pertenciam ao chefe da tribo, aos reis ou, nas sociedades modernas, aos governantes e suas gangues. A propriedade das pessoas é mantida apenas com a permissão desses grupos e pode ser revogada a qualquer momento, a bel prazer dos governantes. A defesa da propriedade é uma luta moral em defesa da vida. Os verdadeiros direitos humanos, os únicos que existem, são os direitos individuais, protegidos apenas no sistema capitalista.